E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise direto ao ponto, baseada puramente em dados e fatos reais. Hoje, a gente vai destrinchar uma daquelas reviravoltas dramáticas que, de vez em quando, tomam conta do nosso mercado financeiro. A ideia aqui é observar bem de perto como um único dia de negociações acabou sendo atropelado por uma mistura super volátil de notícias políticas com resultados de empresas, criando um verdadeiro efeito dominó. Vamos lá? 134 milhões de reais. Pois é um número que chama bastante atenção, não é? Foi exatamente essa a cifra de uma notícia de última hora que mandou verdadeiras ondas de choque lá para o pregão. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, esse valor foi basicamente o estopim para uma mudança drástica no humor da bolsa. Mas afinal de contas, como é que uma única manchete e esse valor específico conseguiram apagar os ganhos de um dia inteiro? Bom, para a gente entender o quadro completo sem se perder, vamos dividir a história de hoje em 6 passos rápidos. Primeiro, a gente olha para essa queda inesperada no mercado. Depois, os choques políticos. Em terceiro, os nossos pesos pesados da Bolsa, Petrobras e Vale. Na sequência, a resposta do setor bancário. No passo 5, os destaques corporativos e do varejo. E por último, a gente fecha com a desconexão mais ampla do mercado. Então, começando pelo ponto número 1, a queda inesperada do mercado. Olha só como as coisas mudam rápido. A gente vinha surfando numa onda super otimista logo de manhã, o Ibovespa chegou a bater uma máxima impressionante de 180.512 pontos. Sabe aquele clima de que o dia ia fechar brilhando? Pois é. Só que aí, logo no comecinho da tarde, o noticiário pesado bateu nas telas dos operadores. O resultado disso? O índice simplesmente despencou e terminou o dia com uma queda bem forte de 1,8%, estacionando lá nos 177.098 pontos. E o mais maluco é que tudo isso rolou num dia com um volume financeiro absurdamente alto, batendo 66,39 bilhões de reais, muito por conta também do vencimento de opções sobre o índice. E isso nos leva à parte 2, choques políticos e percepções. O que foi exatamente que azedou o caldo no meio da tarde e transformou aquele dia lindo de ganhos num mar vermelho? Tudo virou quase instantaneamente depois que o Intercept Brasil soltou uma reportagem ligando o senador Flávio Bolsonaro ao ex-dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. O texto dizia que, supostamente, rolou uma negociação daquele valor que a gente falou no começo, 134 milhões de reais, para financiar um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o detalhe que realmente pesou no mercado é que o Vorcaro, hoje, está preso, bem no meio do escândalo de liquidação do Banco Master. Vale super a pena pontuar que a defesa do Vorcaro não quis comentar o assunto e a defesa do Flávio Bolsonaro não mandou resposta de imediato. Aí a gente pensa, tá, mas por que a Faria Lima sentiu tanto golpe? Para entender a lógica financeira por trás disso, dá uma olhada nessa fala do Bruno Perrier, que é estrategista de investimentos. Ele explica certinho que não tem a ver com torcida política, e sim com matemática e expectativas. Acontece que hoje o mercado tem uma preferência super explícita por uma mudança de rumo no futuro, focada em alguma candidatura de oposição que entregue uma política econômica mais ortodoxa e com responsabilidade fiscal. Então, na hora, a leitura dos investidores foi a seguinte: se o nome da oposição aparece associado a um escândalo, isso pode arranhar as chances eleitorais dessa força política. Simples assim. E para colocar ainda mais pimenta nessa percepção, um pouco mais cedo no mesmo dia, tinha saído a pesquisa eleitoral Genial/Quest. E os números mostraram o presidente Luiz Inácio da Silva recuperando popularidade e passando à frente do Flávio Bolsonaro numa simulação de segundo turno, ainda que dentro da margem de erro. Juntando essa pesquisa com a matéria do Intercept, pronto, estava formada a tempestade perfeita de incerteza política no pregão. Indo agora para o ponto 3, os nossos pesos pesados, Petrobras e Vale. Todo mundo sabe que, em dia de turbulência, essas dois gigantes acabam ditando o ritmo da bolsa inteira. Mas o fascinante aqui é ver como elas foram para caminhos completamente opostos. De um lado, as ações preferenciais da Petrobras caíram 2,43%. E não foi só pelo estresse político não, tá? O mercado internacional puxou muito isso, já que o petróleo Brent caiu quase 2%, indo ali para os $105. Para piorar, alguns executivos da estatal deram a entender que a chance de pagar dividendos extraordinários em 2026 é bem baixa. Já do outro lado do ringue, a Vale segurou a onda e subiu 1,26%. Ela basicamente ignorou o pessimismo no Brasil porque encontrou suporte lá na China, com os contratos futuros de minério de ferro fechando no azulzinho. Passo número 4. A resposta do setor bancário. Como os bancos são extremamente sensíveis a qualquer susto macroeconômico e ao risco país, nenhum dos grandes escapou ileso dessa volatilidade. Mas os motivos variaram bastante.
O Itaú Unibanco caiu menos, só 0,60%. Sabe por quê? Eles tiveram um amortecedor gigante, que foi a confirmação de que os papéis do banco iam entrar no índice MSCI Global Standard. O Bradesco caiu 1,73%, e isso mesmo com os analistas do UBS mantendo a recomendação de compra, mas cortando o preço-alvo. O Banco do Brasil sentiu um pouco mais, caindo 2,63%, enquanto ficava na espera de soltar o balanço depois do fechamento. E o Santander Brasil caiu 2,28%, sendo engolido pelo mau humor geral da Bolsa. Chegando no ponto 5, destaques corporativos e do varejo. Num dia em que quase tudo afunda, olhar para quem conseguiu nadar contra a correnteza é super revelador. Esses aqui foram os vencedores e eles subiram apoiados em fundamentos fortíssimos da economia real. A Braskem, por exemplo, avançou quase 3% e isso veio na cola de um salto fenomenal de 29% no dia anterior, depois que o JP Morgan melhorou a recomendação deles. A construtora Cury também fechou no azul depois de mostrar um lucro líquido lindo de 303 milhões de reais no primeiro trimestre, dobrando a geração de caixa. A Lupatec, mesmo não estando no Ibovespa, decolou quase 11% porque fechou um contrato de mais de 125 milhões com a Petrobras. E a DASA subiu 13,5%, surfando numa ótima geração de caixa e num EBITDA super robusto. Mas, claro, a ponta perdedora sofreu bastante. E aqui a gente vê direitinho como a política bate de frente com o caixa das empresas. A Localiza derreteu 6,4%. Isso ilustra perfeitamente o cenário. O ruído político fez os juros futuros subirem e juro alto machuca demais empresas como a Gelibel de Carros. A CIA também apanhou, caindo quase 5%, muito por conta dessa pressão nos juros e do medo da famosa taxa das blusinhas sobre compras internacionais. A TOTVS recuou mais de 4% depois de ser deixada de fora do índice MSCI, e a JBS sofreu um baque de 3,8% depois de revelar que o lucro global do trimestre despencou mais de 55%, muito por conta das margens ruins lá nos Estados Unidos. E só para fechar esse raio-x das empresas, os papéis do Mercado Livre recuaram depois que o Citi cortou a recomendação deles de compra para neutro. E não dá para não citar a Armac, que teve um tombo assustador de mais de 10% depois de reportar um lucro líquido ajustado bem abaixo do que tinham registrado no mesmo período do ano passado. Para amarrar tudo isso, a gente vai para o ponto 6, a desconexão mais ampla do mercado. Para a gente ter noção do quanto a política interna pesou nesse pregão, a gente precisa olhar para fora do Brasil. Olha o descolamento, o Ibovespa caiu 1,8%, arrastado por esse medo de corrupção e noticiário de Brasília. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o S&P 500 não só subiu 0,58%, como bateu uma nova pontuação máxima. E o mais bizarro é que o Wall Street subiu, mesmo com os dados de inflação mostrando que os preços ao produtor por lá deram um maior salto desde o começo de 2022. Ou seja, o mercado brasileiro simplesmente deu as costas para o bom humor lá de fora e decidiu punir duramente os ativos aqui dentro. E toda essa montanha-russa deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se os choques políticos batem tão forte assim nos lucros e na bolsa inteira, como é que esse cabo de guerra entre o medo macroeconômico e o balanço individual de cada empresa vai desenhar as próximas semanas do mercado? Uma coisa é certa, a distância entre o céu de um dia de alta e o inferno de uma queda livre pode ser o tempo de ler apenas uma única manchete. Ficar de olho nos fundamentos e analisar tudo friamente é mais crucial do que nunca. A gente fica por aqui e até a próxima análise.